Olá pessoal, quero aqui fazer mais um vídeo, né? Aqui para o canal Novo Mundo. E hoje eu quero abranger com vocês um assunto importante que muitos passam desapercebido, né? Ou não sabem o que significa esse termo. Hoje eu quero falar aqui com vocês o significado da palavra Deus na Bíblia Sagrada. Essa palavra Deus, amados, ela não possui assim um substantivo próprio. Ou seja, somente uma pessoa pode ser chamada de Deus. Não. Nós vamos ver aqui, nesse pequeno vídeo, quem são pessoas que são chamadas de deuses na Bíblia também, e que não são deuses falsos, mas também não são deuses como é o Eterno, o Todo-Poderoso. Então, quem foi o primeiro ser a ser chamado de Deus aqui na Terra? Bem, se nós vamos ver aqui na Bíblia, no livro de Êxodo, capítulo 7, e o versículo 1, veja o que diz assim, ó. Eu vou ler aqui na tradução Novo Mundo. Diz: por consequente, Jeová disse a Moisés: vê, eu te fiz Deus para Faraó. Então aqui nós vemos que Faraó, ele recebeu autoridade, poder do Todo-Poderoso, e ele passou a portar esse título naquele momento. Foi chamado de Deus. Deus deu a ele esse poder e Deus constituiu Moisés de se passar por Deus. Então, a questão é, será que aqui Moisés ele era um Deus falso? Já que só existia um Deus único e verdadeiro? Será que Moisés aqui ele então se passou a ser um Deus falso? Não, mas não, porque Moisés não faz parte da classe dos deuses falsos que tem como seu líder Satanás, o diabo. Mas também não faz de Moisés um Deus ser tão verdadeiro como é o Deus Todo-Poderoso, porque ele é único no sentido de ser superlativo. Somente ele é digno de toda a grandeza. Ele é o único que é chamado o Todo-Poderoso, que ninguém se iguala a ele em nada. Então Moisés não é nem um Deus falso e não é Deus como é o Criador, aquele que lhe deu a autorização de ser chamado por Deus. Então fica aqui claro que já podemos aqui notar que a palavra Deus ela não possui assim, um substantivo próprio. Ela pode ser aplicada a outras pessoas, como foi aqui no caso de Moisés. Então entendemos, né? Quando a Bíblia diz que só existe um Deus verdadeiro e poderoso, é no sentido superlativo, de exclusividade. Apenas o Todo-Poderoso pode ser chamado de Deus nesse sentido, que ninguém se compara a Ele. Ele é diferente de todos os deuses. Ele está em cima de qualquer que se chame deuses, quer no céu, quer na terra. Como diz o livro de 1 Coríntios, capítulo 8, se eu não estiver enganado, versículos 5 e 6. Então, vamos aqui o próximo texto que vai nos mostrar quem são aqueles que também são chamados de deuses na Bíblia. Bem, os anjos. Pois é, os anjos no céu são chamados também de Elohim. Aqui está lá escrito em hebraico. É só vocês ir lá e pesquisar o livro, a Torá, lá no livro hebraico, e veja que no Salmo 80, Salmos capítulo 8, versículo 5, lá está escrito Elohim, Deus. Então os anjos nos céus, eles também têm esse título de serem chamados de deuses. Então eu volto no mesmo raciocínio. Será que os anjos nos céus são deuses falsos? Não, amados. Não, porque os anjos não fazem parte da classe dos deuses que tem por cabeça Satanás, o diabo. Esses deuses aqui são constituídos. O Deus lhe deu permissão, poder, porque a palavra Deus abrange um ser que tem força e poder. Então os anjos são poderosos, então são chamados de deuses. Então eles não são falsos, mas também eles não são da mesma categoria
ou do mesmo poderio que é o Criador, que é o Eterno, e é Jeová. Porque com ele ninguém se compara. Ele é o Todo-Poderoso, ele é exclusivo. Somente ele é quem tem toda a autoridade sobre qualquer pessoa, sobre qualquer Deus que exista. Então deixamos aqui claro que mais uma vez a palavra Deus, ela não possui em si um substantivo próprio. Um ser que tenha poder e autoridade, ele pode ser chamado de um Deus. Outro texto que diz que pessoas são chamadas de deuses são os juízes. Isso. Os juízes naquela época de Jesus Cristo, lá no Salmos capítulo 82, o versículo 6, eles também foram chamados de deuses, né? Até o próprio Cristo, numa certa ocasião, né? Ele foi indagado ali por alguns líderes, e ele disse, não está escrito na vossa lei, porque fazia parte da Torá, né, ali, que vós sois deuses. Então será que Cristo estava dizendo que eles eram deuses falsos? Não. Eles não eram deuses falsos. Eles eram deuses porque tinham autorização, eles eram constituídos por Deus para julgar, aliás, decisões aqui na Terra. Eles tinham autoridade, então eles eram chamados de deuses, mas não eram deuses falsos. E repito, também não era Deus no sentido superlativo como o Eterno, o Senhor Jeová ou Jeová ele é. Não, ninguém se compara, nem beira o poderio do Eterno. O livro de 1 Coríntios, capítulo 8, versículos 5 e 6, se eu não estiver enganado, lá fala que quer haja deuses, quer no céu, quer na terra, ou seja, ele diz que no céu existem deuses, como existe na terra. Para nós, assim disse Paulo, só há um Deus. Então veja que Paulo, ele fez aqui uma separação de divindades. Que haja deuses, quer no céu, quer na terra. Agora, para ele, no sentido de ser exclusivo de adoração, só existe um, que é o Todo-Poderoso. Mas dentro do entendimento bíblico, a palavra Deus, ela não possui um substantivo próprio. Então, qualquer pessoa que tenha na sua mão poder e autoridade, ele pode ser chamado de Deus, né? E Deus deu essa autorização, né? Por exemplo, a Moisés, aos anjos, aos juízes, né? E ao próprio Filho de Jesus Cristo também, que é chamado de Deus na Bíblia. Por quê? Porque Mateus capítulo 28, versículo 18, lá o Eterno disse que, no caso de Jesus Cristo, né? Ele disse que ele recebeu do Pai poder e autoridade, ou poder, né? Entendam como quiserem. Mas ele recebeu. Então ele é um Deus, porque ele é uma divindade também. Agora, Jesus não é Deus, como o Todo-Poderoso é. O Todo-Poderoso ele é exclusivo. Ninguém se compara a ele. Ele é o dono de tudo, ele está sobre todos. Então vamos deixar aqui claro. A palavra Deus na Bíblia não possui substantivo próprio, gente. Ela pode ser aplicada a pessoas que têm poderes na mão, como no caso foi Moisés, né? E nem sempre a palavra Deus é aplicada a deuses falsos. Mas existem esses seres aqui que eu mencionei, que são deuses constituídos pelo próprio Eterno, e que eles não são falsos, mas também não são como Deus é, porque ele é exclusivo. E eu disse que o cabeça dos deuses falsos é o diabo, Satanás. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, lá diz que o Deus desse século, deste mundo, ele cega a mente das pessoas. Então, o título aplicado ali ao diabo é Deus. Porém, um Deus falso, porque ele é o cabeça dos deuses falsos. Existem os deuses, por exemplo, Moloque, existe Deus do Sol. E aí cresce a lista de pessoas que são chamadas de deuses, mas deuses falsos, né? E muitos desses nem existem. Mas são chamados, né, pela mente lá, dessas pessoas que classificam como deuses, né? Então aqui ficou claro, espero que eu tenha ajudado vocês a entender o uso, o significado da palavra Deus na Bíblia, né? Infelizmente, alguns teólogos, né, alguns que fazem estudo de teologia, eles
ou entende errado ou se faz que não entende, né? O significado da palavra Deus na Bíblia. Então eles, quando veem alguém chamado de Deus, né? Ou é o Deus Satanás, ou é o Deus Todo-Poderoso. Eles têm só essa definição, mas não. Existem deuses constituídos pelo próprio Eterno, pessoal. E que não são deuses falsos, não. Eles são na categoria de deuses que o próprio Eterno constituiu e que administra essas pessoas, ou esses seres divinos ou terrestres, como queiram. E assim como existe a classe dos deuses que pertence a Satanás, o diabo. Então, só para deixar claro que algumas pessoas entendem errado o significado da palavra Deus na Bíblia. Até o próprio Cristo, como eu já falei aqui, é pouco é chamado de Deus, porque ele tem autoridade, né? Só que ele não é Deus como Jeová é, você tem de ser todo poderoso. Então esse era o pequeno vídeo, espero ter ajudado vocês. Até a próxima, eu vou ficando por aqui. Dê aí um joinha no canal, se inscrevam, por favor, aperte no sino, que a gente vai aqui abordar vários temas, ok? Muito obrigado, que o Eterno Yehová, o Jeová, por meio de seu Filho Jesus Cristo, Mashiach, abençoe a todos.